Olá, galera! Depois de tomar aqui uma coquinha, né? A gente voltou aqui na potência, professor de Edson, sempre trazendo, junto com a senhorinha de estúdio, o que existe de melhor na história, na área de humanas, para concurseiros, para vestibulandos. E o que o professor traz para vocês agora? O professor de Edson traz para vocês, nada mais, nada menos do que as revoltas republicanas. A gente fica em dúvida, quais são as revoltas, professor? O que eu devo estudar? Como eu devo estudar? Enfim, então eu vou deixar aqui uma dica preciosa para vocês. E a dica preciosa que o professor deixa é a seguinte: revoltas republicanas. Dentro da República Oligárquica de 1894 a 1930, quais são as principais revoltas que marcam a história? E aí, eu vou dividir em três pedaços. O primeiro pedaço são as revoltas rurais. As revoltas rurais, que nós vamos chamar de movimentos messiânicos. Olha, professor, o que é um movimento messiânico? Joga aí as características de um movimento messiânico. É movimento rural? É movimento que expressa revolta? É movimento que tem uma grande carga religiosa. E os dois grandes movimentos messiânicos que a gente precisa é a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Essas duas revoltas já apareceram no Enem. A Guerra de Canudos é excepcional para a Bahia. Então, movimentos rurais, Guerra de Canudos e Guerra do Contestado. Movimentos messiânicos. Relacionados à questão da terra. Relacionados à questão fundiária. Movimentos que foram criminalizados pela República. São os dois movimentos rurais. Canudos, sertão baiano. Antônio Conselheiro, que criou um reduto, que desafiava a estrutura local, coronelista, e a macroestrutura republicana. A Guerra do Contestado, onde nativos, pequenos proprietários, se colocaram contra a construção de uma estrada de ferro e dessa maneira foram vistos como aqueles que atrapalhavam o progresso e foram dizimados. Assim como Canudos também. São os movimentos messiânicos. Os movimentos urbanos, então, primeiro pedaço, movimentos messiânicos. Segundo pedaço, movimentos urbanos. Os rurais já falamos, Canudos e Contestado. Os urbanos são Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. A Revolta da Vacina aconteceu no governo de Rodrigues Alves. E a Revolta da Vacina, ela consistia nada mais, nada menos do que num movimento onde partiu de um processo de urbanização desordenada do Rio de Janeiro para transformar a cidade do Rio de Janeiro num cartão postal, desapropriou a população, que foi para a periferia, que foi para as favelas, as doenças, as epidemias tomaram de conta, o governo instituiu a vacinação obrigatória, que tinha sido criada por Oswaldo Cruz, o povo não aceitou a vacina, e aí essa população que não aceitou a vacina se rebelou. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, mas professor, de Edson, coisa linda, por que não aceitaram a vacina? Não aceitaram a vacina por três fatores. Primeiro, o autoritarismo do governo. Segundo, a falta de conscientização. Terceiro, a rejeição ao governo. Então o povo não aceita a vacina. É a chamada revolta da vacina, certo? O governo teve que suspender a obrigatoriedade e gradativamente o povo foi tendo consciência da importância da vacina. O outro movimento urbano que eu trago para vocês, e aí depois pegue questões, dê uma analisada, a gente vai liberar algum material para vocês nesse sentido. A gente está deixando aqui um facho de luz para vocês nessa pegada. E aí a gente vai perceber o seguinte: o outro movimento é a chamada Revolta da Chibata, que acontece no governo de Hermes da Fonseca. A Revolta da Chibata foi a revolta dos marinheiros devido aos maus tratos, devido aos castigos corporais, que chegavam a levar 250 chibatadas a toque de tambor. Toda vez que o tambor batia, a chibata descia. Ou seja, era
o prolongamento, a ramificação, a extensão de algo que tinha sido abolido no dia 13 de maio de 88, que era o tronco e que era a senzala, na Marinha. O líder foi João Cândido. O movimento acaba sendo sufocado pelo governo. Esse é a segunda etapa. A primeira etapa, primeira parte, os messiânicos. Segunda parte, os rurais. Desculpe, primeira parte, os messiânicos, rurais, canudos e contestados. A segunda parte, os urbanos, que foi exatamente a vacina e a chibata. E a terceira parte, que eu trago para vocês, já é na crise da República Velha. São movimentos que acontecem já chegando em 1920. Os movimentos que a gente tem nessa parte, que já é a crise da República Velha, é a primeira greve geral, que acontece no Brasil em 1917, baseado na anarquia. Você está anotando aí, filho? Pois anote aí, viu? Pega a canetinha, pega o caderninho e anotem aí. Então nós temos a primeira greve geral, que acontece no estado de São Paulo, no ano de 1917. E essa primeira greve geral, de característica anarco-sindicalista, promovida, provocada, protagonizada pelos imigrantes italianos, é um. Temos um outro movimento da crise da República Velha, que foi o tenentismo. O tenentismo foi um movimento urbano da década de 20, onde jovens tenentes almejavam o poder e queriam moralizar o Brasil a partir do voto secreto, a partir de uma justiça eleitoral, a partir do voto, do ensino primário obrigatório. E esse movimento tenentista, esse movimento urbano, ele vai ganhar uma dimensão enorme, várias ramificações no Rio Grande do Sul, a coluna gaúcha, em São Paulo, a coluna paulista. Agora, tentaram, inclusive, impedir a posse do presidente Arthur Bernardes, a revolta dos fortes de Copacabana, onde 17 militares e um civil tentam impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Tanto é que o governo de Arthur Bernardes, praticamente todo ele, foi em estado de sítio. Agora, o maior e o principal movimento tenentista foi a chamada Coluna Prestes. A Coluna Prestes, que percorreu aproximadamente 25 mil quilômetros. A Coluna Prestes, que percorreu o interior buscando apoio popular, que almejava o poder. Esse movimento acaba sendo desarticulado pelas oligarquias. Tá? Então o tenentismo acaba se esfacelando. Né? Luiz Carlos Prestes, inclusive, acaba indo para a região norte, Acre, Bolívia, e depois retorna protagonizando um momento lá com Getúlio Vargas, comunista convicto. Então, percebam que a nossa república ela é repleta de movimentos. Então, eu recomendo que a gente faça uma tabelazinha desses principais movimentos, analisem o edital, aqueles que a gente mais precisa. Por exemplo, Alagoas pede o tenentismo, né? O Enem pede todos esses movimentos, PM Bahia pede a Guerra de Canudos. Tem assuntos que são universais, como a revolta da chibata, a revolta da vacina. Então, é bom a gente fazer um apanhado e pegar esses principais pontos. E para você da PM Alagoas, praticamente tudo, porque é uma prova de um edital muito abrangente. Então, a ideia que eu deixo para vocês é os movimentos que aconteceram durante a República, que a gente destaca. Primeiro bloco, os movimentos rurais, messiânicos, canudos e contestados. O segundo bloco, os movimentos urbanos, tá? Da primeira parte da República. Vacina e chibata. E a terceira parte que a gente traz já é na crise da República Velha. E na crise da República Velha, a gente traz a primeira greve geral, em 1917. A gente traz o tenentismo, na década de 20. E a gente pode acrescentar, no meio desse contexto inteirinho,
de 1922, a Semana da Arte Moderna. Tá? Não é uma rebelião, enfim, mas é um grito de intelectuais que almejavam um Brasil diferente, emancipado do ponto de vista cultural, onde a gente pudesse produzir algo mais nacional, mais brasileiro, menos estrangeiro, menos francês. Então, analisar esse contexto que o professor Edson traz para vocês é ter pontos, acontecimentos chaves para que você tenha sucesso no seu concurso, para que você tenha sucesso no seu vestibular. Então, eu pego a República e analiso a primeira parte, a estrutura, espada, Constituição, coronelismo, e depois eu foco nas revoltas, e aí eu terei, dentro dessa ideia, um contexto bem interessante e bem promissor. Então agora, adotou? Bora exercitar para poder colocar tudo isso em prática e para que seu sucesso no concurso, seu sucesso no vestibular, ele seja concretizado. Grande abraço, tudo de bom. Esse foi o professor Edson na Potência. Valeu, abraço, beijo, fui.